bem, vamos começar ficando numa posição confortável. Vamos fechar os olhos e respirar profundamente. Respire um tempo pela boca. Prenda o ar. Solte o ar em 4 tempos pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Todos os processos os quais vão permitir que você possa apenas experimente relaxar. todos os Se sentidos do soltar. seu ser Muito bem. cada vez mais. Mais uma vez. Na medida em que eu for Respire em um tempo pela boca. memórias relaxantes vão retornando, Prenda o ar. evidenciando aquilo que você Solte o ar. conscientemente sabe fazer. Relaxe. Você sabe. Ainda uma vez. Relaxamento, tranquilidade Respire. e bem-estar. Isso. 10, Respire em um tempo. 9 vezes mais. E nesse momento eu quero que você vá acessando todas essas memórias especiais, onde 8 você relaxa, onde a mente relaxa, onde o corpo relaxa. Isso. Eu sei. Eu sei que em algum tempo, em algum momento, você inconscientemente aprendeu a relaxar. Eu sei que em algum tempo, em algum momento, você, mente inconsciente, aprendeu a relaxar. Isso. E é exatamente isso, aquilo que você vai fazer agora, trazendo de volta no corpo, de volta na mente, todas essas lembranças especiais, todos esses momentos especiais, relaxantes, enquanto você respira. Eu fico me perguntando quanto é confortável saber tantas coisas que você não precisa saber no nível consciente, porque você é expert em aprender, conectar coisas dentro de você, conectar coisas aqui, conectar coisas ali, conectar por todos os lados, de várias formas, inúmeras possibilidades, coisas, processos diversos. Isso. E eu fico me perguntando agora, como será bom outra vez buscar essa sabedoria por dentro, buscar essa sabedoria por fora, buscar todas essas coisas, buscar tudo isso de várias maneiras, de várias formas diferentes. Eu fico me perguntando se você já parou para se perguntar quanta sabedoria existe dentro de você, quanta coisa existe aí dentro de você, a maravilha que é a mente, principalmente a mente humana, a maravilha que é o ser humano, a maravilha que é a mente humana, porque tantas coisas são importantes, tantas coisas são essenciais, e nós não precisamos conscientemente pedir que o cérebro acione mecanismos que trabalham os músculos, o rosto, todos os processos internos. Não é necessário, porque você, inconscientemente, que está com você por toda uma vida, sabe exatamente o que fazer. Você, mente inconsciente, que está com você ao longo de toda uma vida, sabe exatamente o que acionar, quando reagir a quê, e aprende e processa. Aquilo que você conscientemente faz, e pensa, e sente, conclui, estuda, tudo isso ajuda a programar você a outra mente, num outro nível, de outra forma.
tudo isso acontece neurologicamente da melhor forma, da melhor maneira, do melhor jeito. Eu fico me perguntando quanta sabedoria existe dentro de você. E eu não estou me referindo à sabedoria erudita, não estou me referindo só necessariamente a aquilo que o corpo sabe, aquilo que você estudou na faculdade, na universidade. Eu não estou me referindo só a essas coisas. Eu estou me referindo a muito mais do que isso. Eu estou me referindo à sabedoria que ao longo da evolução humana está aqui dentro e que nos faz reagir instintivamente, intuitivamente. Nós somos o produto de uma série de processos que foram acontecendo com seres humanos e outros processos anteriores aos seres humanos, que começou lá atrás em algum momento, no Big Bang, onde a grande explosão de vida deu origem a uma série de processos, até onde a gente sabe, né, que acabou resultando na expansão do universo, acabou resultando no desenvolvimento das galáxias, dos planetas, acabou resultando em um monte de coisas, acabou resultando no sistema solar, em momentos onde a temperatura diminuiu, as condições mudaram e de repente condições de vida se fizeram presentes em nosso mundo. E essas condições de vida presentes em nosso mundo foram levando ao desenvolvimento da vida, que experimentou várias formas e outras maneiras, muitas maneiras. A vida se expressou e apareceu e surgiu de acordo com os indícios que nós temos, de diversas formas, de diversas maneiras. E algumas coisas deram certo, outras coisas não sobreviveram. Os mais fortes foram sobrevivendo, os mais capazes, aqueles que desenvolvem a capacidade de adaptação, de lidar com as coisas que estavam acontecendo. Fenômenos aconteceram, há quem diga que vários meteoros atingiram a Terra, os dinossauros foram embora, a vida como nós conhecíamos, aqueles que dominavam a natureza, aqueles que dominavam o pedaço, foram embora, assim como nós vemos isso em nossas vidas. Grandes corporações, grandes empresas, pessoas que se destacam nas artes, na ciência, na economia, à frente de um país. Muitas vezes o tempo dessas pessoas passa e você, por exemplo, pode ser a próxima pessoa a despontar, tal qual você começou a despontar na humanidade. Porque independente de você, inconscientemente, existe a humanidade que foi vindo, se desenvolvendo. Há algumas divergências sobre o que aconteceu exatamente, mas o homem surgiu e se tornou ereto, e andou em bandos, e depois começou a formar grupos, começou a formar aldeias. Depois essas aldeias viraram feudos, cidades, que viraram países, reinados, que descobriram outros países ou foram lá buscar aquilo que já estava presente. Quando as pessoas dizem que o Brasil foi descoberto, as Américas foram descobertas, eu fico me perguntando sobre o ponto de vista de quem, né? Porque já estavam lá todos os recursos presentes dentro, já estavam lá o ouro, as riquezas, os recursos naturais estavam presentes o tempo todo, mas ninguém sabia que algo estava lá. E aí contou-se a história que alguém descobriu as Américas, alguém descobriu o Brasil, alguém descobriu a América do Norte, né, e por aí vai. Mas na verdade já estava lá. Até que um dia alguém resolveu procurar a riqueza que estava lá. Alguém resolveu procurar a sabedoria que já estava lá. Os recursos naturais que puderam imediatamente ser transformados em tantas coisas, em tantas possibilidades.
alguém resolveu procurar. E eu fico me perguntando, tal e qual na sua vida, o que já está lá que você ainda não havia tido a oportunidade de procurar? Como seria Quais viver são as terras, os territórios, os reinados, os mundos que existem dentro de você, que você inconscientemente sabe que está lá? Porque há quem diga que você sabe tudo aquilo que tem dentro de si. Há quem diga que você você já pode tem a totalidade em si. E há quem diga, inclusive, que parte de você conecta-se não só com o seu corpo, com a sua mente, com o seu cérebro, com o seu sistema nervoso, com todo o campo biológico que existe aqui, mas há quem diga que você pode se conectar também com outros campos. Alguém poderia dizer que o ser humano é uma colônia de células. Um alienígena talvez olhe para uma pessoa, para mim, e diga assim: lá vai uma colônia de células. Bilhões, trilhões, não sei, de células juntas, aglutinadas. E sou eu. Mas talvez esse ser de outro planeta, esse alienígena, olhando para mim, diga: lá está um monte de células. Mas, na verdade, esse monte de células sou eu. Eu sou esse monte de células. Assim como talvez um outro alienígena numa outra nave espacial olhe para nós aqui e diga: lá vai um outro conjunto de seres que somos nós aqui juntos fazendo isso aqui. E talvez alguém olhe para o planeta como um todo e diga: lá está um grande organismo cheio de célulazinhas que são todos os seres humanos nos vários países, nos vários continentes. E há algum tempo já existe a consciência sistêmica, que na verdade nós, cada um de nós, dentro de si, é um sistema. Existem células dentro de nós, existe todo um sistema que nos faz vivos. Nós somos vivos, somos um sistema, estamos vivos aqui. Aqui, cada um de nós é um sistema, tem toda uma colônia de células e processos e bactérias aqui dentro de nós, né? No nosso olho, na nossa língua, na nossa boca, no nosso corpo. Tem células, tem um monte de bactérias. Não se preocupe, porque tudo isso é bom, é previsível, a gente sabe lidar com isso, a gente precisa de algumas dessas bactérias. Então, em um ser, existe um aglutinado de seres. Em um ser existe um conjunto de vida acontecendo, assim como todos nós juntos temos muito mais vida, muito mais recursos dentro de nós. E assim como um dia alguém achou que deveria olhar mais para um lado, mover um tratado que o Papa assinou lá, do Tratado de Tordesilhas, um pouco mais para lá, porque alguém talvez, tudo indica que já havia ido para aquele lado e já havia descoberto que havia mais terra. Quando as pessoas deixaram de acreditar em coisas limitantes do tipo: se eu ficar navegando toda a vida, vai ter um período em que vai ter uma cachoeira e todo mundo vai cair despenhadeiro abaixo e tem monstros horríveis lá. Isso era a grande crença limitante da época. Essa era a grande crença limitante coletiva que as pessoas experimentavam naquela época, até então. Aquele processo limitante, onde eu não posso ir até lá. Se eu cruzar a linha do horizonte, tem um penhasco lá. E os barcos vão cair, vão despencar e tem monstros horríveis lá. A teoria da Terra plana, e para o meu choque, para minha surpresa, a despeito de todas as fotos de satélites, eu descobri recentemente que existe um grupo de pessoas que ainda acredita que a Terra é plana, né? Como muitos de nós ainda acreditam em coisas que nos limitam, e muitas vezes nós generalizamos uma experiência e nos esquecemos de nos perguntar: será que isso equivale àquilo a todas as vezes? Será que o fato de que tal coisa aconteceu no passado para mim ou para alguém, isso significa que eu realmente tenho que me sentir mal, deprimido, ansioso, angustiado hoje? Será que
o fato de certas condições estarem presentes na vida de uma pessoa, por exemplo, uma crise econômica, social, política, como muitos enfrentam no Brasil nesse momento que eu faço esse trabalho, como, né, eu sou de uma época que eu já vi outras, né? Quem viveu os anos 90 aqui sabe que, independente do que está acontecendo agora, não está nem tão ruim quanto eram os anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, onde você tinha por mês uma inflação de 90%. Teve uma época que eu tinha que colocar o preço dos meus atendimentos em dólar, porque eu não podia cobrar mais na moeda, nem me lembro qual era a moeda na época, não era o real ainda. Eu tinha que cobrar um valor, porque no outro mês eu não sabia quanto cobrar mais, porque a inflação estava desgovernada. Então crises acontecem, nós que temos um pouco mais de estrada, um pouco mais de tempo, sabemos que crises vêm e vão, e elas vão sempre vir e ir. Mas em todos os cenários, em todos os lugares onde existem desafios, existem aqueles dispostos a driblar os desafios. Em todos esses momentos de crise, em todos os lugares do mundo, alguém resolve se perguntar como seria se, ao invés disso, eu fizesse aquilo, ao invés de reagir assim, eu buscasse recursos para ter outra coisa. Nas regiões mais pobres, miseráveis, difíceis, onde as condições de vida, onde a economia não existe, onde o governo é uma piada, existem pessoas conseguindo se organizar e viver e às vezes prosperar muito. Além de tudo isso, porque significa que nós temos a habilidade de responder, a responsabilidade de escolher o que as coisas vão significar para nós. Um dos grandes problemas é a ilusão das pessoas acharem que as coisas só têm um significado. Só existe um significado. Se o meu chefe me pressiona, eu tenho que me deprimir. Se eu tenho um prazo curto para cumprir, eu tenho que ficar estressado, descontar na minha esposa, no meu namorado, na minha vizinha, no meu cachorro. Quando, na verdade, isso não quer dizer aquilo necessariamente todas as vezes. Uma das perguntas que nós fazemos na PNL é: isso tem que significar aquilo sempre, todas as vezes? O fato do meu chefe me pressionar significa que eu tenho que ficar estressado todas as vezes? Ficar estressado, angustiado, deprimido é algo que eu tenho que fazer? Onde está escrito que eu tenho que fazer isso todas as vezes? Que a única reação que eu tenho para certas coisas é isso? Como seria se eu fizesse outras coisas? Se eu experimentasse outras coisas? Se eu me permitisse outras coisas? Como seria isso? E é isso que eu quero que você, inconscientemente, comece a se dar conta a partir de agora. Como seria? Todo o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da medicina, das ciências, vem da bravura de algumas pessoas que em alguns momentos, em alguns tempos, se perguntam como seria reagir diferente a isso que foi decretado que não tem solução, a essa doença que as pessoas dizem que não tem cura, a essa limitação mecânica ou maquinária em alguma coisa e buscar alguma coisa diferente, de outro jeito. Há 30, 40 anos atrás, muita coisa ninguém conseguiu antever, porque já havia ficção científica desde os anos 60, né? Filmes de ficção científica, você observa lá o Jornada nas Estrelas, né? Star Trek, mas lá naquela época eles não previram, por exemplo, o uso dos computadores, o touch, eles não previram o telefone celular. Eles se comunicavam através de um rádio, que era uma coisa que já havia na época, uma espécie de walkie-talkie mais moderno. Ninguém previu que ia haver o telefone celular, que na tela do seu telefone celular, que na palma da sua mão você ia ter solução para muitas coisas, que você ia conseguir acionar muitos processos internos. Já houve uma época, não me lembro onde, acho que nos Estados Unidos, que alguém quis fechar o serviço de patente, porque chegou-se à conclusão, isso em 1800 e tanto, né, antes do início do século XX, ou no início do século XX, não me lembro exatamente, onde as pessoas chegaram a uma estranha conclusão que tudo aquilo que já havia para ser inventado, já havia sido inventado e ninguém precisava inventar mais nada. Que tudo aquilo que podia ser inventado já havia sido inventado. Quanta arrogância, né?
quanta arrogância. E olha quanta coisa aconteceu depois disso no século XX. E nós já estamos 17 anos no século XXI, no dito século XXI, né? Porque, na verdade, o tempo depende de quem está contando, de que forma, para quem. Olha quantas coisas. Hoje já se sabe, na era da informação, há 20 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, eu dizia que o conhecimento dobrava 1 ano e meio, tal, que essas eram as estatísticas. Hoje em dia, a gente já sabe que o conhecimento dobra descontroladamente e muito mais do que 2 vezes ao longo de 1 ano, dependendo da área, dependendo de uma série de outras coisas assim. O que significa que quando passa 1 ano, tem, no mínimo, na pior das hipóteses, né, você tem o dobro de conhecimento em todas as áreas do conhecimento humano, nas ciências, na medicina. Tem muita coisa sendo publicada que o público ainda não sabe, que é tanta informação nova, tanto conhecimento novo, que as pessoas não conseguem simplesmente acompanhar. Há 1 século atrás, um cientista como Einstein, quando ele publicou a teoria da relatividade, na época, saiu em todos os jornais como uma grande novidade. Ninguém entendia, mas saiu em todos os jornais a fórmula dele, é igual a MC2, né? Igual, o mundo mudou, né? Alguns cientistas tinham uma ideia do que aquilo significava, a maioria não tinha a menor ideia, só sabia que uma grande revolução acontecia. Até hoje, as teorias de Einstein, os modelos de Einstein, que, diga-se de passagem, a maioria do que ele fez, se não quase tudo, ele pensou na cabeça dele, porque não há laboratório no mundo, não havia laboratório no mundo que ele pudesse fazer pesquisas para criar a teoria da relatividade, para criar a questão do tempo, do espaço, da gravidade, uma série de outras coisas assim. Vocês já pararam para pensar que o grande barato de Einstein foi imaginar? Einstein costumava se sentar, deitar e imaginar coisas. E essa imaginação mudou o mundo, mudou o planeta, mudou a ciência, mudou em todos os sentidos. Um homem sentou e imaginou, criou coisas. E ele mudou o mundo. E até hoje, agora, semana passada ou retrasada, mais um aspecto de um dos vários modelos de Einstein da teoria foi comprovado cientificamente. Né? E não havia laboratório, ele simplesmente tinha o conhecimento das coisas e mudou, simplesmente. E eu fico me perguntando, o que você pode imaginar? O que você pode criar? O que você pode fazer? O que você pode usar se inspirando nesses grandes mestres que se dispuseram a se perguntar como seria fazer diferente, como seria. E muitas vezes a gente se maravilha com uma coisa que estava lá o tempo todo. O tempo todo aquilo estava lá, o tempo todo aquilo estava disponível, mas alguns mestres se permitiram abrir a mente e criar um novo mundo. Arquimedes, né, ia matá-lo, ele resolveu relaxar na banheira, e aí ele se deu conta do princípio do empuxo lá, e tantos outros que acessaram a outra mente. E todos nós temos a outra mente. Eu fico me perguntando, que muitos acessos você pode criar a você? Que muitos acessos você pode gerar para você? O que você pode surpreender aos outros? Qual a importância que tudo isso tem? Qual a importância que tem aquilo que você faz, aquilo que você cria, aquilo que você imagina? É muito importante que, para se permitir mergulhar e buscar e trabalhar, que você vá buscar trabalhar os seus valores internos, que você vá buscar trabalhar o melhor que existe dentro de você, que você vá buscar trabalhar, que você esteja guiado por um senso de importância daquilo que você está fazendo. Cada um aqui tem uma missão, vamos dizer assim, cada um tem uma missão aqui. Cada um aqui, se não tem, deveria ter uma missão, que significa, com base no mundo que você quer que exista, qual é a sua contribuição única?
para esse mundo que você quer que exista, porque você imagina que esse mundo que você quer que exista seja um mundo bom para várias pessoas, e como você de forma única vai contribuir para esse mundo maior. Isso nos motiva. E o que você precisa estudar, que títulos, aí sim você vai adquirir, se tornar, o que você vai estudar, que qualificações, treinamentos, leituras você vai ter para poder fazer essa contribuição única, e que tipo de pessoa você vai escolher se tornar, para que tudo isso se encaixe inconscientemente, para que tudo isso aconteça neurologicamente, para que tudo isso simplesmente se faça presente em você agora e faça a diferença agora, nesse instante. Essa é uma escolha nossa, individual. E é importante que você saiba o que você está fazendo, né? É importante que você tenha em mente aquilo que você está fazendo, que você está desenvolvendo, que você pode fazer de forma única, pessoal, intransferível. Porque aí sim, motivado, orientada por essa visão, por esse mundo que você quer que exista, pelo senso da contribuição única que você pode fazer e ter. No meu caso, por exemplo, eu quero um mundo onde as pessoas sejam mais felizes, e eu quero, de forma única, acessar esses recursos nas pessoas. Nada do que eu faço hoje existia quando eu comecei. Já havia PNL, já havia coaching, já havia outras coisas, né? Quer dizer, o coaching começou na época que eu já trabalhava com PNL e tal, mas ir para a internet, eu fui um dos primeiros do Brasil para ir para a internet, ir para as mídias sociais e divulgar de graça, abertamente, essa tecnologia que já mudou a vida de milhões de pessoas. Eu fico muito feliz. Essa foi e continua sendo a minha contribuição única. E eu venho me reinventando, redescobrindo de que novas formas eu posso continuar a contribuir. Eu me pergunto o que você pode fazer do seu jeito único, com a sua impressão digital, com aquilo que só você pode ser, só você pode fazer, e mais ninguém. E isso deve ser o suficiente para motivar você, porque muitas pessoas tentam fazer coisas desprovidas de um porquê, de um significado, e não adianta o porquê lógico. Eu vou trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, mas é muito melhor quando você está imbuído de um senso de visão, de um mundo onde você quer viver, da sua contribuição única, do seu papel, do tipo de pessoa que você escolhe se tornar para que isso tudo aconteça, para que isso tudo seja possível. E é isso que eu quero inspirar em você agora, tá? Porque quando você é isso, você não precisa se exibir, você é. E quando a pessoa fica preparada, ela percebe você, ela percebe o que está diante dela. E eu sei que cada um de vocês aqui tem algo especial e pode contribuir de forma especial em múltiplas áreas. Na área profissional, pessoal, familiar, cultural, social, religiosa, se for o caso, né? Nos relacionamentos que vocês têm. Cada um de vocês aqui pode descobrir. E para isso, eu convido que você tenha curiosidade de acessar esse melhor que existe dentro de você. Eu fico me perguntando quantas vezes você já experimentou estados essenciais na sua vida, quantas vezes você já experimentou paz em si, quantas vezes, que referências você tem? Você já experimentou paz, não paz para dormir, nem paz para escrever, paz. Quantas vezes você já sentiu bem-estar, não bem-estar porque eu dobrei meu salário ou vendi mais, bem-estar porque eu existo, porque eu estou bem, um estado de ser, eu sou. Quantos de vocês já experimentaram amor incondicional? Essa é a condição, ele precisa ser incondicional, entenderam? Quantos de vocês já experimentaram amor? Não amar alguém, que eu espero que vocês amem alguém, né? Amem várias pessoas de várias maneiras diferentes, mas amor em si. Quais referências que vocês têm desses estados essenciais? Aqueles que limpam a alma, renovam o nosso ser, renovam o nosso espírito.
O que vocês já viram, já experimentaram sobre estar bem, estado de ser, estado de paz, estado de amor, que não estão atrelados a alguém ou a nada ou a fazer alguma coisa, um estado simplesmente de ser, que são considerados os estados essenciais. Eu fico me perguntando como você pode começar hoje a dar acesso a você para experimentar, vivenciar mais esses estados essenciais. E como o acesso a esses estados essenciais cada vez mais podem gerar possibilidades para você rever, olhar, ver, ouvir, falar consigo, sentir as coisas que acontecem de outra forma, de outra maneira, de outro jeito. Eu fico me perguntando como isso pode ser mais fácil, como isso pode ser divertido, como isso pode ser uma aprendizagem de grande valor para você. Como tudo isso amplifica o seu senso de ser, reforça aquilo que você acredita sobre a qualidade de vida que você merece ter. Como isso é consistente com tudo aquilo que é importante para você, que tem valor para você. E dessa forma, o que é mais importante também do que os problemas e desafios é algo importante de você perceber, notar. De quais capacidades, recursos, talentos você vai buscar dentro de você para agir no mundo, nos ambientes onde você trabalha, flui e vive. Como isso pode fazer a diferença? Eu vivo sempre dizendo que um dos grandes desafios é a pessoa, primeiro, se perguntar. Ao invés de ficar amplificando a dor e o sofrimento, se perguntar. Isso é uma oportunidade para que, quando começar a sofrer, acolha aquilo que você está sentindo, que é importante, mas imediatamente, ao invés de ficar sentindo dor mais do que precisa, se perguntar, isso é uma oportunidade para quê? Como eu posso usar isso para eu crescer, para eu me desenvolver, para aprender alguma coisa, para reverter um processo que está acontecendo? De que forma, de que maneira? Outro desafio muito importante é a pessoa começar a dar passos na direção daquilo que ela quer. Que eu acho que é uma coisa fundamental, que a pessoa muitas vezes se vê muito distante do seu objetivo final. E ela diz, aquilo está tão longe, eu ainda estou tão assim desse jeito, deixa quieto. Aí entra o princípio da familiaridade, onde a gente fica com aquilo que é conhecido, a gente repete aquilo que a gente conhece. Então eu fico me perguntando a partir de agora, o que especificamente você pode fazer para começar a caminhar na direção daquilo que você quer? Porque se você quer correr uma maratona, eu recomendo que primeiro você aprenda a andar. Depois você aprenda a caminhar, depois você aprenda a caminhar rápido, depois você aprenda a fazer pequenas corridas e depois pense em como é que você vai se preparar para fazer uma maratona. Porque aí sim, você vai desenvolvendo possibilidades diversas para gerar modificações diversas na sua estrutura inconscientemente. Quais são os passos iniciais que vão te colocar na direção daquilo que vai fazer uma diferença na sua vida? E lembre-se, você não tem que fazer nada disso. É uma escolha, deve ser uma escolha, é melhor se for uma escolha. É mais saudável se você escolher isso do que você ficar dizendo eu tenho que fazer, porque ter é igual a dor, e tudo que é igual a dor a gente sabota. Tudo que você fica ambivalente, ambíguo, você sabota. Então todas as pessoas que me dizem eu tenho que parar de fumar, eu tenho que emagrecer, eu digo não. Porque não tem mesmo. Aí a pessoa diz, mas eu escolho, eu quero, eu digo, legal, tudo bem. Aí você pode arrancar os motores na direção de uma mudança expressiva, significativa na sua vida. E eu fico me perguntando quanta aprendizagem você tira daqui. E eu quero oficialmente entregar para você a responsabilidade de gerenciar isso. Eu quero entregar oficialmente a responsabilidade para você. Porque a vida é sua. É você que deve descobrir a responsabilidade, ou seja, explorar as habilidades que você tem para responder aos desafios da vida, às vicissitudes da vida,
as coisas que acontecem muitas vezes diferentes daquilo que você quer. Na minha experiência, na minha realidade, eu tive que lidar com muitas coisas que aconteceram diferentes daquilo que eu queria. Quando você entra em um estado Algumas de pessoas sabem, outras ninguém tem a menor ideia. relaxamento, Mas essas escolhas me fizeram entender que a responsabilidade é minha. É claro, eu adoro ter apoio das pessoas, eu adoro quando tenho suporte, eu adoro todas essas questões. Mas é muito melhor eu estar preparado para ir adiante e fazer o que depende de mim, com foco naquilo que eu quero, buscando os recursos que eu tenho. E outra coisa, de uma forma que seja boa para mim. Não adianta eu fazer o que meu irmão faz, não adianta eu fazer o que minha prima faz, o que meu cachorro faz, porque é outra história diferente. E eu fico me perguntando a partir de agora, quando hoje seria uma boa oportunidade para você pensar em tudo isso? Quando hoje seria uma boa oportunidade para você refletir sobre todas essas coisas? Quando hoje é um bom momento para já ter começado e nem ter notado a mudar de uma forma significativa? E na medida em que você vai lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar no nível consciente de tudo isso que eu estou trabalhando aqui, é quando você, mente inconsciente, vai ganhando mais proficiência, mais liberdade para criar, para agir. E eu vou fazer uma contagem de 0 a 7, você vai saindo desse estado, e no 7 você vai abrir os olhos. Talvez você tenha a impressão de ter vivido um sonho, de ter experimentado alguma coisa. Eu sei que você não vai lembrar dos detalhes no nível consciente do que eu falei, porque eu tenho certeza que você não sabe o que eu disse há 17 minutos e meio atrás, nem o que você imaginou há 37 minutos e meio atrás. Então é melhor lembrar de esquecer ou esquecer de lembrar no nível consciente, enquanto você assume as rédeas agora e faz a diferença para a sua vida. Mas isso só vai acontecer se você respirar e continuar vivo daqui por diante. 0. 1. Respire profundamente, espalhando a mudança em você. 1. 2. Mais uma respiração profunda saindo desse estado. Muito bem. 3. Tente em vão resistir. Isso, muito bem. Isso. Ótimo, muito bem. 4, 5, estique os braços, pernas, espreguice e boceje. Quanto prazer você pode suportar. 6 e 7, abra os olhos e saia agora desse estado.